Bem-vindos a mais um Território Digital. Para quem não me conhece ainda, sou Michael Matos, diretor administrativo financeiro da Isla. Junto comigo está meu parceiro de sempre. Bora lá, mais um. E hoje um convidado, um grande amigo. Grande convidado, parceiro de anos, Alex Bagé. Bem-vindo, Bagé. Tudo bem, rapaziada? Pode zoar ou é mais formal? Eu sempre pergunto antes, né? Eu não sei me comportar muito, né? Não, tá liberado. Não, obrigado. E bom saber que vocês estão cada vez mais expandindo naquilo que vocês escolheram fazer, que já faz algum tempo já, né? Estamos na batalha aí faz uns 7 anos já, né, mano? 6, 7 anos, cara, né? eu torço muito pelos meus amigos e principalmente gosto de ver que todos eles estão ficando ricos. Ainda não, né? Ainda não. Mas ainda não tá no caminho, cara. O importante é... Mas não é feio ficar bem, cara. A gente mora num país que parece que é feio, o cara se dá bem, né? Tu vai lá, tu posta alguma coisa na internet que é assim, tá ostentando. Cara, mas vem cá, comprei como? Com teu dinheiro ou com o meu? Não, com o meu. Então eu posso fazer, né? Claro. Acho que pelo contrário, tu incentiva as pessoas a acreditar que é legal tu viver num país que tu pode dar certo trabalhando. Eu concordo. Ainda mais a gente que construiu tudo trabalhando. Teve nada de graça, né? Nenhuma coisa herdada. Eu conheço o Bruno desde a época que ele tinha cabelo. Faz tempo, né? Faz tempo. Magrinho e cabeludo. Mas o Bagé tá desde... Magrinho eu não cheguei a ver. Desde sempre com a gente, desde a MB22, né, Bagé? Bagézinho. Sim, faz tempo. Cara, e eu queria que tu contasse um pouco da tua trajetória na comunicação. Para as poucas pessoas que não te conhecem aqui nesse estado ainda, né, Bagé? Como é que começou? Igual vocês, por que tu veio pra o cara famoso é o Pelé, eu sou no máximo conhecido. Cara, na verdade, hoje quando olha que chique isso que eu vou falar. Quando eu faço as minhas palestras, né? A minha palestra é montada em cima da minha vida, da história da minha vida e da minha vida profissional. Né? Porque, na verdade, eu venho de uma família extremamente humilde, né? Humilde não, pobre pra caramba, né? Porque humilde é o cara que respeita as pessoas e tal. Né? Humilde não é usar roupa velha, né? É uma questão de índole. Mas eu venho de uma família muito pobre, e aí, como toda família pobre, com todas aquelas dificuldades de morar numa comunidade, mas eu peguei a parte boa da comunidade, cara, que é a parte do trabalho, que é a parte de ter sempre alguma transformação social, eu acredito muito nisso. E a minha transformação social, ela veio sempre pelo esporte e pela cultura, principalmente pela escola de samba, né? Que eu falo para todo mundo da paixão que eu tenho, do amor que eu tenho pelo Estado Maior da Restinga, porque ali me mostrou o que era ter disciplina. Então, quando eu chego para tentar, na época, ser um percussionista, eu encontro um diretor de bateria que diz assim, tu quer tocar aqui? Beleza. Só que para tocar aqui, toda vez que tu recebeu o boletim, que a tua mãe recebeu o boletim no colégio, a tua mãe tem que levar para casa e depois trazer aqui para mostrar. Olha que sensacional isso. Sabe? Um cara ali que talvez ele não tivesse o estudo, mas quantas pessoas ele impactou através do exemplo dele de exigir que se estudasse. Né? E graças a Deus hoje eu consigo desenvolver algumas coisas lá na Restinga, sem que eu apareça, eu fico praticamente no bastidor, mas tenho um orgulho muito grande assim, de poder estar auxiliando, aproximando pessoas lá para ajudar também a molecada, porque, cara, eu dei certo na vida através da transformação social. Sabe, acho que essa prova assim de que a companhia pesa, a companhia pode te fazer mal. Cara, se tu não quiser fazer mal, tu não vai fazer mal. A companhia ela pode te impactar, sem dúvida nenhuma, tu tá num ambiente. Mas então parte das coisas que eu falo na minha palestra, eu falo sempre assim do quanto eu fui transformando carreiras, né? Porque, cara, se tu me perguntasse assim com 12 anos o que eu queria ser, eu ia te falar que eu queria ser jornalista, mas eu talvez não acreditasse nem no que eu estava dizendo, devido às condições todas que eu enfrentava, de toda uma dificuldade, sem dinheiro. Imagina tu entrar num mercado tão competitivo quanto o jornalismo esportivo no Rio Grande do Sul. Na época ainda eram 3 rádios só, né? Que era a Rádio Guaíba, a Rádio Bandeirantes e a Rádio Gaúcha. Nem existia a Rádio Grenal. E aí depois, com o passar do tempo, tu olha para trás e vê que tu trabalhou em todas essas emissoras, em todas essas TVs em algum momento também, não só no rádio, e chegar ao ponto de eu conseguir montar a minha estrutura para partir para o digital, para o meu canal do YouTube. Hoje, poder fazer as transmissões, sendo um torcedor identificado do Grêmio, e fazer transmissões que hoje, no digital, cara, eu às vezes dobro a audiência em relação, por exemplo, ao Grupo RBS, que é o maior grupo de comunicação, com uma estrutura de milhões todos os anos, né, para investir nisso. Então, tem algumas coisas da minha carreira assim, que eu conto justamente com passagens. Por que aconteceu? Né? Por que eu fiz diferente? Eu tinha pouco tempo para... Eu costumo fazer uma analogia que na minha vida, eu ia para a guerra com pouca munição.
Então eu tinha que ser mais assertivo e eu tinha que cuidar para ninguém me acertar. Ninguém podia, em algum momento, atrapalhar o foco que eu tinha de desenvolver minha carreira. Pô, o Bruno fez parte disso, né? A gente trabalhou junto na época na Rádio Guaíba, eu começando ainda. O Bruno fez parte também de todo o envolvimento que a gente teve para fazer o carnaval lá da Rádio Guaíba na época e por toda essa ligação que eu sempre tive. E eu sempre fui esse cara de criar as coisas, mas batalhar muito para transformar aquilo, sabe? Por exemplo, eu sempre gostei, e hoje eu sou um compositor de samba-enredo. Eu tenho composições que foram já para 15 desfiles entre São Paulo, Rio, Porto Alegre, interior do estado, Uruguai. Então, claro, para ganhar 15 festivais, eu participei de 80, né? Tu mais perde que ganha. Mas tu imagina, um dia eu idealizei, porque quando eu ouvia o samba-enredo, vai contar a história da cerveja no Brasil. Eu consegui identificar, então a cerveja no Brasil começou em tal estado, foi através de tal cara. Ou seja, aquilo para mim servia como uma base de conhecimento. Eu nunca encarei só como o entretenimento. Por isso que eu bato muito na tecla que o carnaval ele é encarado só como entretenimento, como festa e às vezes até como bagunça. Não, o carnaval é cultura. Então, se tu conseguir colocar isso, e onde é que estão localizadas as principais quadras em qualquer lugar do Brasil que tenha carnaval? Dentro das comunidades. Então, tu tem que a escola seja realmente uma escola, não só de samba, mas uma escola de vida, uma escola de cultura. E para mim impactou muito isso, assim, sabe? Então, de poder entender que era possível fazer aquilo. Agora, se com 12 anos tu chegasse e dissesse assim, cara, vai pelo caminho correto, baixa a cabeça, trabalha, vai ser difícil, tu vai ganhar muitos anos, tu vai ganhar muito mal, tu vai pensar em desistir, mas tu não pode desistir por opção, tu não tem opção de desistir. Então vai, que daqui 25 anos vai dar tudo certo. Talvez eu não acreditasse. Por isso que eu digo o quanto é importante quando tu foca. Porque a parte ruim chegou mais perto de mim para que eu fosse para o outro lado. Era muito mais fácil, muito mais vantajoso eu trabalhar no tráfico de drogas, por exemplo, que estava tanto ao meu alcance. Os meus outros amigos acabaram entrando. Eu fiz recentemente um móvel na minha casa em que eu fiz como se fosse um lugar para colocar tênis, para 50 pares de tênis. Eu devo ter ali uns 25, 26, tá? Não enchi lá ainda, porque eu gosto muito de tênis. Mas por que eu desenvolvi isso? E vocês vão entender como não tem a ver com ostentação. Teve uma época na minha vida, sou filho de uma faxineira, e o meu pai era um artista que teve 17 filhos, teve 13 casamentos. Meu pai era o Fábio Júnior e o Mr. Catra numa mesma pessoa, né? E aí, só que o meu pai, cara, ele envelheceu sem achar que ele precisava guardar dinheiro. Então, ele envelheceu sem grana. Então, meu pai foi trabalhar de servente pedreiro. Então, a minha criação já foi sendo criado por um servente pedreiro e por uma faxineira. Então, eu sempre foi muito difícil. Não faltava o básico, mas era difícil, era bem difícil, assim. Então, não tinha fartura sequer de comer. Então, tu tinha ali o básico, mas às vezes era muito reduzido. E eu lembro que a minha mãe uma vez comprou um tênis para mim. E, cara, era um tênis de uma marca, assim, bem vagabundinha, mas era o que a minha mãe podia me dar. E eu lembro que ela chegou e me contou assim, consegui, fiz um crediário. Na época não tinha cartão de crédito. Fiz um crediário em 12 vezes. Aí, eu calculei, né? Poxa, obrigado, né, mãe? Mas fiquei pensando, né? Ao longo de um ano é só isso aqui, né? Não, vai ter outro. São 12 meses. Então, para jogar bola, jogava de pé no chão, né? Mas, para ir pro colégio, para ir para algum aniversário, para alguma festa, para trabalhar, era sempre aquele tênis. Os guris da minha idade, que já trabalhavam no tráfico, eles tinham um tênis melhor do que o meu. Na época, tu tinha marcas bombando ali como Adidas, né? O Marathon, o Adiadora, Fila, eram as marcas do momento. Nike nem tinha entrado muito no Brasil. Então, eles tinham um tênis melhor do que o meu toda semana. Cara, o que era mais fácil? Por que eu, com 12 anos, ia baixar a cabeça? Não, vou ficar só com esse tênis aqui, marca diabo, até o final do ano. Era muito mais fácil eu ir pro caminho errado. Não fui. Então, eu fiz esse móvel, porque onde eu vou hoje eu tenho condição de comprar um tênis, eu gosto de tênis, graças a Deus eu posso comprar, eu compro um par de tênis. Então, todo dia que eu saio de casa e eu escolho o tênis que eu vou sair, e todo dia que eu volto para minha casa e eu vou guardar o meu tênis ali, eu lembro que eu só tive um já. Então, o meu móvel não está baseado em ostentação. É uma realização. Poxa, hoje eu posso comprar vários modelos que antes eu não podia, mas eu nunca esqueço que eu já tive um só. Então, aquele móvel ele também me coloca todos os dias com o pé de novo no lugar, sabe? Para entender como é que foi o processo. Eu falo pra caramba, se você não me interromper. Não, é isso. Cara, eu acho que... Primeiro te agradecer, né, Bajé, por estar aqui. Eu acho que
A gente já se conhece faz bastante tempo e na comunicação, no jornalismo, a gente conhece muita gente, mas poucos viram amigos mesmo. Eu acho que eu posso te considerar um amigo mesmo, porque tu é um cara que sempre... Não precisa chorar, tá? Não precisa chorar. Vou me segurar. Não, mas é um cara que eu gosto muito, assim, e que uma baita história, como tá contando aqui. Mas, assim, eu queria que tu contasse também, porque eu acho que na tua carreira, bom, depois de passar dessa fase, assim, de ter que vencer... Primeira etapa é já vencer isso aí, de não ter se corrompido já é um primeiro passo. E depois, cara, vai trabalhar, enfim. Mas até pra entrar na comunicação, né? Tu começa na Guaíba ali, voluntário e tal, pra entrar no rádio. E porque eu acho que são... E aí, né, são 2 pontos de virada, assim, que é isso, de conseguir entrar nesse meio da comunicação e depois construir a história. E aí depois, no segundo momento, que é agora, é voltar tudo pro digital, depois de ter sentado lá na cadeira mais importante do rádio esportivo gaúcho e tal. Mas essa primeira etapa, conta um pouco como é que foi, assim, pra furar essa bolha. Bom, já consegui me livrar aqui desse problema do tráfego. Agora eu vou querer realizar meu sonho, que é trabalhar no esporte, né, no jornalismo. Cara, eu acho que pra tudo na vida, eu baseio tudo muito assim. Às vezes, como eu tenho, principalmente agora, sendo assumidamente um torcedor, e às vezes exagerando ali, gritando, seja pro bem ou pro mal, às vezes a galera confunde as coisas e acha que a tua vida é aquilo ali, que tu é meio... não, o cara tem que estar sempre de bem. Às vezes tu tá num lugar aí, jantando alguma coisa, e tu só tá querendo jantar, tá ligado? E a galera já achando, tipo, pô, o que foi? Tá triste? Não, cara, é que eu não sou o cara gritando o tempo inteiro, né? Eu sou um ser humano... mesmo, eu sou um ser humano normal e tal. Jogando, então. O futebol eu perco amizade. Aí o Juninho, que tá trabalhando com a gente aqui no estúdio, quase saímos na mão uma vez. Não saímos, graças a Deus, que ele não quis. Sim. Ele foi mais inteligente que eu no momento. Boa. Sabe que cara, eu baseei muito em estratégia tudo, porque eu sabia desde cedo que, cara, eu não podia errar. Eu sempre me senti... Sabe que hoje eu faço terapia? E quem puder, faça, porque é maravilhoso. E terapia é um negócio que... quanto tempo tu vai fazer? Cara, a vida inteira, porque tu vai te autoconhecendo, né? E eu faço terapia e uma das coisas que aos poucos eu tive que entender era eu aprender a comemorar a conquista. A minha vida sempre foi muito linkada no automático, cara. Sabe, a minha mãe foi uma guerreira, é uma guerreira, né? Tá um pouquinho doente, mas graças a Deus tá aí com a gente. E eu acostumei a ser o líder da casa. Então, por exemplo, se eu saísse para procurar um trabalho e eu conseguisse, eu não comemorava. Eu disse, não, eu tinha obrigação, né? Eu sempre fui, sabe, pegando aquelas coisas e não aprendendo a não comemorar. Até hoje, às vezes, assim, eu consigo, graças a Deus, fazer coisas que talvez na minha infância eu não imaginasse, sabe, de mudar minha vida, de mudar a vida da minha família. E eu, às vezes, não comemoro isso porque, para mim, é obrigação. E eu acho que isso é ruim, sabe? Eu tenho tratado isso em terapia. Cara, tu tem que começar a comemorar. Isso aqui é grande demais o que tu acabou de fazer. Né? Então, até para as pessoas que estão à tua volta, é importante que tu também comemore. Mas eu tinha muito essa questão da estratégia. Aí eu trabalhava com contabilidade. Trabalhei com contabilidade há muito tempo. Eu era contabilista, né? Não cheguei a fazer a faculdade, mas tinha o curso técnico. E aí, cara, eu comecei a montar uma estratégia, porque lá com 23, 24 anos, cara, não era o que eu queria. Pô, eu trabalhava ali de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, das 2 às 18, não trabalhava feriado. Para minha realidade, para minha ambição da época, o meu salário era legal, mas não era o que eu queria. Eu não me via trabalhando dentro de um escritório fechado. E eu comecei a botar esse cara, eu tenho que procurar o jornalismo. Eu queria fazer, eu preciso procurar agora. E é o esportivo. E aí eu olhava, porra, imagina, ninguém me conhece no meio, como é que eu vou fazer isso? E aí o meu irmão, na época, no começo dos anos 2000, o Ronaldo Rangel, Bagezão, ele estava no Glória de Vacaria, fazendo ótimas campanhas no Glória. O Glória ganhava do Inter, ganhava do Grêmio, fazia baita de campanhas assim e tal. E ele era um cara conhecido. E aí eu descubro que tinha um curso na... Aí eu fechei esse consenso, É isso que eu quero. Comecei a arrumar isso aqui. Cara, agora eu vou fazer o que eu sempre quis fazer na minha vida. Eu vou procurar esse objetivo. A gente se cria assim, meio que sem ter sonho, né? Eu sou contemporâneo de idade, assim, criado com o Tinga, com o Paulo César Tinga, e a gente sempre disse que a gente não tinha sonho, a gente tinha objetivo. A gente tinha que ir lá e executar a missão, então podia errar. E aí eu vou fazer um curso na FEPLAN, na Fundação Padre Lander de Moura, porque na época o curso de locutor, ele valia mais que o diploma de jornalista, cara. Com o diploma, se tu não tivesse esse curso da FEPLAN, não adiantava tu ter o diploma. Eu trabalhava na rádio. Né? E aí, nessa mesma época, eu faço o vestibular para fazer a faculdade, na época no IPA, e eu digo, pô, a faculdade vai levar, sei lá, 4, 5, 6 anos, dependendo de como é que eu consigo pagar, né? E eu digo, cara, eu preciso fazer esse curso porque eu sei que... Aí por isso que entra a estratégia.
Se eu chegasse numa rádio, me ó, eu sou irmão do técnico tal, já ia abrir uma porta, porque o Bagezão era um cara muito bem relacionado. Só que o cara ia me dizer assim, tá, agora tu tem que ir lá e fazer esse curso. Então, o que eu pensei? Quando eu chegar lá para conversar com alguém, o cara vai dizer que eu tenho que fazer o curso, eu já vou. Tá aqui o curso. Eu fiz isso. E aí, cara, eu acho que a sorte acompanha quem trabalha. E aí, quando eu chego para fazer o curso da FEPLAN, como era obrigatório todo mundo fazer, tava lá o Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, que é conhecido como Chapinha. Amo Chapinha, ele é o responsável por tudo que eu fiz na minha vida nessa virada profissional. E ele estava fazendo, ele era contratado da Record, nem era Record ainda, ele era contratado da Rádio Guaíba, que a Record chega depois de 2007. Sim, né? 2007. E aí a gente começa a fazer os trabalhos junto, os trabalhos ali do dia a dia. E ele disse assim, pô, gosto muito do teu irmão e tal. Pô, Chapinha tinha montado o Palmeiras da Parmalat. Pô, Chapinha foi o cara que escolheu a grama do estádio de Yokohama, né? Onde depois o Brasil ganhou o pentacampeonato em 2002, o Inter foi campeão em 2006. Esse era o tamanho do Chapinha, né? E aí ele chega e disse assim, pô, cara, tu quer trabalhar com futebol? Eu disse, pô, professor, eu vim fazer o curso para depois sair daqui e bater nas portas. Ele disse assim, cara, eu tô lá na Guaíba, pô, amanhã eu vou te levar junto lá e vou te apresentar pro REC. Eu vou lá falar com o REC, não, pô, conheço teu irmão, não sei o que, isso facilitou muito. O REC pega e diz assim, cara, a gente não tem a figura do estagiário remunerado, não tinha na época mesmo, era uma coisa muito difícil, assim. E, cara, mas seguinte, ó, tá aberta a casa pra ti aí, pô, vou te apresentar o Léo Jorge, que era o produtor, pô, amo o Léo, falo com ele até hoje. O Léo é maluco pra caramba, mas assim, homem de rádio total. Pô, uma vez ele botou, cara, nós conseguimos botar o Mancuso no ar antes da final de 2007 do Grêmio com Boca, com o Maradona lá do Mancuso. A gente ouvindo o Maradona dizer que não queria falar. Ele é esse cara. E aí eu começo na rádio. E aí quando passa 3 meses, cara, eu sempre fui de muita atitude e tal, né? Aí na faculdade eu já comecei a ver que o texto de internet era diferente do texto do rádio. Eu pegava o texto de internet, trazia para a linguagem do rádio, dava algumas pautas, não sei o que, os caras assim, pô, o cara tá fazendo mais do que os produtores aqui. E aí o REC chegou um dia e falou assim, cara, deixa eu te falar um negócio. Faz 3 meses que tu tá aqui, eu não tenho a vaga, cara, mas eu te garanto, se a primeira vaga que aparecer aqui, tu tá contratado. Mas eu não sei quando vai aparecer, não sei se vai aparecer. Eu só queria te dizer isso, cara, porque eu sei que tu tá aí, pô, tu não tá recebe pra estar aqui. Que é todo dia. Pra nada, todo dia. Aí eu peguei, cara, tu vê saí numa felicidade. Tu vê, olha o que o cara me falou. Sabe? É igual a menina bonita disse pro cara assim, né? Só, olha, tu tem uma chance em 1 milhão comigo. E eu me apeguei naquela chance. Deixa pra mim. Então, só que daí as coisas vão acontecendo, cara. Porque eu acho que tem muito a ver com a vontade do que tu queira fazer. Tem um elemento que eu conto na minha palestra que muda a minha vida totalmente por iniciativa. Acho que é 2003 para 2004, o Iraque ganha uma Copa da Ásia. E o técnico do Iraque é um brasileiro chamado Jorvan Vieira. É um cara que começou no Rio de Janeiro, no Vasco e tal. Ele ganha, ninguém sabia quem é esse cara. Aí a gente chega um dia lá e tinha o Bruno conheceu o Rodrigo Koch, era um cara, ele era um coordenador nosso lá, germânico total, o cara, pô. Aí ele disse, pô, Bagé, aqui, ó, a tua pauta da semana é fazer uma entrevista aí com... Pega aí, liga para 3, 4 comentaristas e pergunta o impacto do título da seleção do Iraque no futebol, porque o Iraque está em guerra, os caras não podem entrar nem no país para treinar e ganhar uma competição. O Zico já foi técnico lá. Pá, te vira, tá, mas o que tu me brifa? Ah, meu, pega aí, liga aí pro Trajano, pro Juca Kfouri, pro Milton Neves. Pega 3, 4 comentaristas aí, pergunta e enlata e joga pro ar. Cara, aí entra a mudança. Eu peguei assim, cara, o treinador é brasileiro, cara. Eu vou entrevistar o treinador. Aí eu vou pra internet, começo a vasculhar, encontro um jornalista que tinha entrevistado ele. Mando um e-mail pro cara, o cara me manda os contatos, ele disse, cara, ele vai estar em 2 lugares. Ou na Cisjordânia, ou não vou lembrar agora qual é o outro país. Ou nesse outro país aqui, porque no Iraque eles não vão, né? Porque o Iraque em guerra e tal. Só que, cara, vai ser difícil tu falar com ele, porque ele foi chamado no Vaticano pelo Papa João Paulo, né? Pelo Santo Papa lá, João Paulo II, porque ele vai receber uma homenagem lá no Vaticano. Aí eu digo, puxa, bom, eu vou tentar, né? Pô, agradecer. Que tu entrevistou o Papa, Bagé, daí eu não vou acreditar. Não. Mas cheguei perto. Quase, que não casou aí, ainda. Cara, aí liguei e consegui falar com ele. Aí ele disse assim, olha, eu só te peço assim, se eu tiver com uma voz cansada, eu tô sem dormir há umas 40 horas. Porque, poxa, eu tô muito emocionado. Eu acabei de sair do encontro com o Papa João Paulo II e tal. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Cara, por que o Papa levou ele para lá?
E aí eu comecei a conversar com ele. Cara, a gente gravou, caía muito a ligação. A gente ficou acho que umas 4 horas gravando. E aí ele me passa o que foi o lance do Papa levar ele para lá. Quando ele chega para treinar a seleção do Iraque, e o Zico já tinha passado lá, por exemplo, e todas as Copas que a seleção do Iraque ia jogar, se fosse Copa do Mundo, Copa da Ásia, qualquer competição, as passagens eram só para a primeira fase. A seleção era tão ruim que a federação já marcava as passagens. Ó, terminando domingo, segunda vocês vão para casa de vocês. E ele vai para a competição e ele passa para as oitavas. Aí teve que ligar a federação, só cancela as passagens que a gente classificou. E assim foi até a final. E ele ganha a competição. Só que quando eu ligo para ele, ele começa a me contar que ele chega num primeiro momento lá e ele tinha, assim, curdos, xiitas, sunitas. Ele tinha, cara, grupos religiosos, étnicos e tal, que não se falavam e que se odiavam. Então, o grupo do centroavante, em algum momento, eles tinham cometido lá um ataque, enfim, e tinha vitimado um familiar do goleiro. Então, o centroavante e o goleiro não se falavam, não passavam a bola para o outro. Então, tu imagina como é que esse cara une essas pessoas. E a foto que marca, e que eu até uso na palestra, são eles todos abraçados e depois os caras jogando ele para cima. Ou seja, os caras estavam abraçados, eu arrepio até hoje. Os caras estavam abraçados, olha o que esse cara fez. Por isso que o Papa... Cara, isso aqui é um ser humano diferente, eu preciso trazer ele para cá. Não é só futebol. Cara, e aí eu ganho prêmios com essa matéria e tudo mais. Por quê? Porque eu não fiz apenas o possível. Eu fiz o melhor. E isso vale para nossa vida. Às vezes, quando eu chego, eu pergunto para as pessoas, a gente vai fazer algum evento corporativo, eu digo, pô, quem é que fez o possível? Pô, toda a galera. Pô, eu faço o possível sempre. Tá, e quem fez o melhor? Aí os caras ficam na dúvida assim, pô, tu viu? É que é diferente. O possível era eu pegar e ligar para 3, 4 comentaristas e fazer uma coisa fria, que não ia chamar atenção nenhuma. Aí eu ligo pro cara, consigo fazer uma puta matéria, pego ali, claro, os tópicos mais emocionantes do contexto e viro uma matéria premiada. E aí, a partir dali, os caras começam a me olhar diferente. Pô, a gente mandou o gordinho ali fazer isso aqui, ele fez 2 a mais. E aí eu começo a viajar com seleção brasileira e tal. Aí eu saio aí faço transmissão de carnaval lá, que deu super certo também. A Gaúcha tinha uma transmissão no domingo para segunda, eu fiz um programa de sábado para domingo. Pô, a gente recebia 30, 40 pessoas no estúdio, de madrugada, das 10 da noite às 2 da manhã. 40 pessoas no estúdio que não era para plateia. Pena que na época não tinha o YouTube. É verdade. Né? Porque senão a gente tinha ganho dinheiro naquela época já. Aí, 2013, por reformulação eu tive um problema muito sério lá na Record. Por quê? Porque, cara, a Record ela pertence a um grupo da Igreja Evangélica, da Igreja Universal. E a transmissão de carnaval, como a gente está falando de uma transmissão que ela vem, o carnaval, né, ele tem toda a questão da cultura negra e automaticamente da cultura também e do culto das religiões de matriz africana, aí eu encontrei um problema lá dentro. Por quê? Porque de 10 escolas de samba, dificilmente 4, 5 escolas, ou quem sabe até mais, não vão falar de um determinado orixá, mas de algo que tem a ver diretamente com a religião, né, da matriz africana. E isso batia de frente com os donos do negócio, que eram da igreja evangélica. Aí eu ouvi isso diretamente. Cara, e aí vocês me conhecem, né? Eu não sou de aliviar muito. Aí eu tive alguns atritos lá, e aí um dia eu chego e disse, ó, tua demissão tá aqui, porque... Como é que é? Você precisa de contenção de custos. Eu, pô, ganhava uma micharia de salário, cara. Tu não resolveu. Olha, não vai ser comigo. Vou ter que mandar uns 50 embora aí, tá? Mais uns bagé aí. Aí eu saio de lá, aí no primeiro dia já o César Fabres e o Thiago Suma, na época, me chamam para que eu fosse para a Rádio Grenal. Aí eu vou para a Rádio Grenal, aí, poxa, as coisas também dão muito certo lá. Aí depois eu sou convidado pela Bandeirantes para ir para a rádio e para a TV. Aí, nesse meio tempo, cara, na época da Grenal ainda, o Pedro Ernesto Enardim, que é um cara que eu amo, o Pedro tentou me levar muito para a Rádio Gaúcha. A gente com uns 5, 6 anos, eu falei com 300 pessoas, mas nunca era assim algo que fosse confortável para mim. E, cara, eu vi muito colega indo para a Rádio Gaúcha só porque era a Rádio Gaúcha. Só que como eu já era um cara pai de família, com filho, com casa, eu já mais velho, eu não podia, entendeu? Quando eu passo lá no supermercado, não adianta eu dizer para os caras que eu sou o cara da Rádio Gaúcha, eu tenho que pagar igual. Então não fui. Aí quando chegou confortável para mim, em 2021, aí eu fui. E aí eu tive que parar com o meu canal do YouTube, que já estava na época com 90 mil inscritos.
Aí, na época que eu fui, não podia usar nada de YouTube, né? Eu fico 2 anos e meio lá e vi que eu tinha perdido nesse caminho 8 mil inscritos. Ou seja, eu voltava e eu ainda tinha 82 mil inscritos para começar um canal. E aí eu comecei a estruturar de novo, baseado na estratégia, no que eu faria quando eu saísse de lá. E aí eu dou esse peitaço, pô, orgulho máximo de ter participado do evento dos 50 anos do Sala, ter ocupado uma cadeira no Sala de Redação. Mas, cara, eu precisava tocar minha vida. E aí eu saio, embora grande parte, principalmente os haters, eles dizem que, é muito mais honesto tu dizer que foi demitido. Cara, eu adoraria ter sido demitido, que eu teria recebido fundo de garantia, todas aquelas coisas. Mas não, eu peço demissão e me chamam de louco para te ver o tamanho que é fazer isso, né? Porque é muito bom trabalhar lá. Eu peço demissão, cara, acreditando e com um potencial, embora eu já tivesse pelo menos 2 parceiros comerciais que estão sempre comigo, eu sabia que eu tinha 3 meses para fazer acertar. Eu não podia ter mais do que isso, porque daqui a pouco tu te acostuma e tu enlouquece, né? Então, 3 meses tem que acertar. E graças a Deus, no segundo mês virou. O Bajé, como é que... Hoje eu passei dos 200 mil inscritos. É verdade, teve o card, né, essa semana aí que rolou de 200 mil. Como é que tu enxerga, assim, o momento que tu tá no digital, lá com o teu canal do YouTube, antes de entrar na RBS, que tu tem que travar, pra transição depois, assim? Naquela época do início, tu já monetizava lá ou não? O que tu notou de diferente quando tu volta? Porque até a gente conversa, né? Nesse período de transição, a gente tem uma conversa lá na agência, tu falou que ia fazer um movimento e tal. Uhum. E como é que tu viu isso? Cara, eu já monetizava bem. Na verdade, quando eu paro com o meu canal tá começando a ter velocidade, voo cruzeiro já subindo. Ele já não caía de uma determinada monetização, que era bem bacana, que era mais do que eu ganhava na Bandeirantes. Né? Bem, tanto que eu usei isso até para mostrar. Teve um dia na reunião da RBS que eu abri o YouTube Studio e mostrei só. Porque quando eu falei quanto eu já estava monetizando, os caras assim, eu disse, não, eu te mostro aqui no aplicativo, eu não tenho como dar isso aqui. É isso aqui é em dólar. Então, era muito atraente fazer aquilo. Aí tinha superchat, tudo aquilo que tem, patrocinadores que surgem também através da quantidade de seguidores, de inscritos. Então, eu mostrei tudo isso. E isso até faz com que eu suba o meu salário na RBS. Eu entrei num salário para padrão RBS, não saía mais de lá. Mas, para minha ambição, era um baita salário para aquele momento, mas não era o que eu imaginava que eu pudesse. Estava abaixo do que eu prospectava para minha vida, para poder melhorar a vida da minha família e tal. E aí, quando eu volto pro YouTube, a minha percepção ela já era interessante de mudança, tá? Mas eu não consumia tanto YouTube quanto hoje sendo um YouTuber, né? Sendo um cara que trabalha na plataforma. Mas, por exemplo, eu via o movimento de quem estava fazendo o que eu fazia. E aí, alguns muito bons, outros não tão bons assim. E aí, eu olhava e disse, cara, não dá, eu preciso voltar para lá, ué. Só um pouquinho. Eu tô bem aqui, mas eu tô vendo que os caras estão ganhando mais do que eu e fazendo muito mais coisa. Isso não tem a ver com inveja com ninguém, tá? Até porque eu tenho alguns que os caras mereciam, mas alguns, não, só um pouquinho. Tem um lugar aqui pra a onda voltar. é grande, muita gente que surfa. É um movimento de mercado. Deixa eu pegar essa onda também. Uhum. Então, quando eu volto, aí eu sou impactado com as mudanças do que a plataforma exigia. Isso eu fui impactado realmente. Por exemplo, eu fazia de um canto da minha casa. Tinha eco. Tá, os caras reclamavam de eco. Mas tu tá entendendo, meu? Não é só isso. Não é só porque o cara tá entendendo. Se esse aqui tá entendendo com som de estúdio e esse aqui tá entendendo, mas com som ruim, ele vai consumir com som do estúdio. Aí eu fui transformar isso. Tanto que o programa que a gente faz hoje, 9 da manhã, que é o Futebol Alegria do Grêmio, agora nesse período de férias a gente faz o home office, mas também eu fiz na minha casa um estúdio profissional. A gente faz no estúdio da ProHub com estrutura de câmera 4K, iluminação, ar-condicionado, tudo. Então, isso, o público que vai te comprar, os teus patrocinadores, os parceiros comerciais, eles enxergam isso, cara. O cara sabe. Tem porque tu tem, o às produto, vezes, né? Como às vezes tu tem um produto, patrocinador, né, em comum com várias pessoas. O patrocinador tá vendo, cara, quem tá fazendo e quem tá simplesmente colhendo. Se eu pegasse todo o meu faturamento e botasse no meu bolso, nossa, estaria tranquilo. Mas tranquilo até quando? Porque o meu produto não estaria tranquilo. Então eu preciso autossustentar o meu produto. Por isso que as pessoas... Eu tenho amigos, cara, que dizem isso. A gente vai pra praia e tal, assim... 3 vídeos de 5 minutos por dia, que vida é essa? Eu digo, mano, faz os 5 minutos ali. Se é fácil, todo mundo pode fazer. Vem pra cá comigo, tu viu que tá legal aqui, eu tô ganhando bem, vem junto comigo nisso. Sabe? Às vezes a galera meio que tira essa... vai botar um vídeo de 5 minutos? Cara, mas daí vai de cada um.
Quando chegou agosto, que a gente foi para as oitavas de final da Libertadores, a maior equipe do Rio Grande do Sul no Maracanã era a minha. Eu tinha lá 7 pessoas, sendo um técnico da ProHub que eu levei para não correr risco nenhum. A gente podia fazer do nosso jeito. Não. O cara podia fazer daqui. Não, eu quero tu lá, porque qualquer coisa que acontecer, eu não preciso te mandar um WhatsApp. Eu quero que tu resolva aqui. Então a gente levou o Cris junto, que é um dos donos até da ProHub. Então a gente teve todo esse cuidado. 7 pessoas no Rio de Janeiro, hospedado na Praia do Leme, pisando na areia praticamente, com toda a estrutura, todo o conforto, para fazer uma transmissão de um canal identificado. Então, eu invisto, sabe? Então, os parceiros que estão comigo, eles têm números, eles têm entrega e eles sabem que eu estou cuidando daquilo porque é o meu negócio. O YouTube, ele pode ser entretenimento, desde que o entretenimento seja parte do teu negócio. Tu não pode ter o YouTube como uma brincadeira, porque o YouTube é uma parceria. Eu produzo o conteúdo e eles distribuem a publicidade. Se o meu conteúdo for bem, os meus vídeos vão alcançar mais publicidade. Se não, eu vou sumir na nuvem. Agora, tem uma mudança importante, assim, da forma de comunicar, né? Porque tu vem na mídia tradicional. Lógico que a tua essência, a tua forma, né? Até o teu perfil de ser mais combativo e tal, isso se mantém. Mas tu tem que também jogar o jogo do algoritmo, tem que fazer algumas coisas. E aí tu quebra um pouco, assim, daquilo que a gente lá atrás aprendia na faculdade, nos cursos, enfim, de como construir comunicação, de como construir jornalismo. E isso é uma coisa que muda bastante, assim. Eu acho que tem que... tu não faz exatamente a mesma coisa que tu fazia no rádio ou na TV, agora no YouTube, né? Tu precisa se adaptar também a esse novo formato, né? Mas aí que tá, sabe que pra mim isso foi mais tranquilo, porque na verdade no meu canal do YouTube eu sou muito mais livre do que eu era nas mídias. Nunca ninguém chegou e disse pra mim o que eu tinha que falar. Mas a gente sabia que tinha algumas coisas que tu não podia falar, ou da forma que tu fala, que tu te posiciona, entendeu? Por exemplo, o time de 21 que estava caindo do Grêmio, o time de 22 que foi um time terrível, eu dizia que era o time dos pés de rato. Pô, óbvio que eu não estou elogiando os caras, né? E entendo que os caras não vão gostar. Hoje, por exemplo, eu moro num lugar que vários jogadores do Grêmio moram lá. Entendeu? Mas, cara, eles fazem um trabalho deles, eu faço o meu. Eu não estou ali para tietar jogador. Se o cara passa por mim, me cumprimenta, eu vou cumprimentar por educação, beleza. Se eu desenvolver uma resenha, tudo bem. Mas não é o meu estilo, entendeu? E eu não vou deixar de criticar. Vocês são meus amigos. Se um de vocês for trabalhar no Grêmio um dia e faz alguma coisa que eu considero errado, eu vou descer a chinela, porque é o meu estilo de me sentir um torcedor com um microfone e, graças aí ao meu trabalho e à compreensão das pessoas, um microfone que tem uma quantidade muito grande de telas simultâneas. No final da Libertadores, a gente bate 49 mil telas simultâneas. Não tem nem como calcular isso. A gente fez uma live no Rio que o cara mandou uma foto pra gente num lugar lá que tinha 120 pessoas assistindo. Então, uma tela naquele lugar mesmo representava 120. Então, não tem como saber quanto são 49 mil telas. Né? Então, realmente é número pra caramba. Mas eu sou muito livre com isso, entendeu? Porque, por exemplo, a galera que vai pro meu canal, eles já sabem o que eles vão encontrar. Eles sabem que é o cara mais ácido que vai cobrar. Por exemplo, eu sempre fui um cara muito crítico ao Renato. Mas isso antes mesmo do streaming. Tu te considera um cornetinha de ar-condicionado? Eu sou um cornetinha de ar-condicionado, como ele falou. Entendeu? Por quê? Porque... só que assim, quando tu elogia, tem uma coisa que é mágica, que é o corte, né? O corte, tem canais que tem mais movimentação pelo corte do que propriamente pelo conteúdo gerado. Por quê? Porque o corte ele vai passar de mão em mão. Né? Tanto que tu abre, às vezes, um canal especial só para os cortes. Ele vai repercutir, ele vai proliferar muito mais. Só que o meu canal, ele é isso. E aí, como é o meu negócio, cara, vai ter dias que eu vou estar rindo, vou estar brincando, vai ter piada de quinta série, sabe? A minha equipe é completamente diferente um do outro e já de forma estratégica isso, entendeu? Não é uma... Cara, todo mundo tem liberdade de fazer o que quiser, né? A cara do canal sou eu começo e termino a jornada sempre, mas eu vou distribuindo, sabe? Da melhor forma possível para transformar aquilo numa coisa mais leve. O momento crítico é o momento pós-jogo. Aí é o momento do discurso. Terminou o jogo, não naturalmente, não por coincidência, eu estou notando ali, terminou o jogo, começa a subir a audiência, porque aí eu vou ter inclusive o Colorado. Se eu perdi, o Colorado vai lá para me zoar. Quer se divertir ali. Né? Que acontece com o Fabiano Baldasso, que foi o cara que explodiu primeiro com essa questão. Só que para mim é um negócio mais leve, porque eu não vejo o YouTube como concorrência.
Eu acho que o YouTube, quanto mais conteúdos tiverem de qualidade, tu vai fortalecer essa plataforma de um jeito que, cara, o teu negócio vai estar garantido para sempre. Eu não vejo como concorrência. Eu sei que tem vários hoje. O Grêmio tem uma coisa diferente do Inter. O Grêmio tem mais canais identificados, mas o Grêmio tem muito invejoso um do outro. Sabe? E aí, coincidentemente, eu, que hoje sou o que tem mais número de todos, e muito mais do que a grande maioria, muito mais. Hoje a minha concorrência direta é a RBS. Tamanhos os números que eu consigo. Cara, eu tento puxar todo mundo. Hoje, eu não tenho essa concorrência. Eu acho que não é concorrência. Eu acho que é um lugar para todo mundo estar. Mas eu acho que também o fato de se assumir gremista contribui, porque eu acho que talvez esses números, acho que não sendo identificado é mais difícil, né, de alcançar. Mas é que assim, ó, porque hoje em dia, sei cara, lá, pega se tu não é identificado, tu não faz essa gritaria toda. É outra Mas ideia. É outra vibe. Porque Casemiro, tu não... por exemplo. Mas é que tá. O Casemiro, todo mundo sabe que ele é Vasco. Né? Ele é vascaíno. Ele não é um produto Vasco. Ele Exatamente. E outra, no próprio Rio de Janeiro, tu tem as 4 mídias funcionando muito, né? Dos 4 grandes times. Aqui é uma coisa mais nichada. Ou tu nasce gremista ou tu nasce colorado. Então, tu tem alguns nichos. A própria estratégia de fazer a jornada. Quando eu começo a jornada, meu narrador é o Marco Antônio Pereira, cara, que infelizmente nos deixou. Mas, porra, o Baldasso tinha o Paulo Brito, eu tinha o Marco Antônio Pereira. Não deve ser por acaso que a gente tem. Claro, hoje a gente tem o Debate Raiz, tem toda a carreira do Baldasso, tem toda a minha carreira. Não é do nada. E é isso que, às vezes, a molecada que está começando não entende. Cara, a gente já tem uma estrada, isso também tem um peso. Claro. Isso também traz uma audiência. Calma, tá tudo certo, não é ruim. Quando a gente começou no rádio, a gente passava no corredor, o que tu mais queria que o Lazier Martins te reconhecesse. Né? Que o Paulo Santana disse, guri, qualquer coisa. Porque ele era o espelho. Hoje não. Hoje a molecada começa hoje, aí você assim, já sei, vou começar a bater no Bagé, parceiro. Tu não vai mexer em nada do que eu tô fazendo e vai falar mais de ti do que de mim. Faz o teu corre. Enquanto uns estão chorando, eu tô vendendo lenço. Sabe? Eu estava me preocupando, planejando. Eu comprei as passagens para as oitavas de final do lado do Fluminense com muita antecedência. Então, naturalmente, quando todo mundo foi comprar, eu tinha pagado mais barato. Isso é planejamento. Porque eu toco o meu negócio como uma empresa. Então, por isso que o dinheiro que entra não é todo meu. Eu tenho que pagar a minha equipe. Outra. Serve até de exemplo para quem está fazendo um podcast. Cara, a tua equipe tem que ser remunerada. É trabalho. É trabalho. O cara está trabalhando, ele está te ajudando de alguma maneira. Se ele está ali é porque ele está te ajudando. Se ele não está te ajudando, então tira ele dali. Se ele está ali, ele te ajuda. Se ele te ajuda, não tem essa de nada contra, assim. Aliás, tudo contra. Tem que ser remunerado, cara. Vai ser um mais, o outro menos, porque um está começando, aí serve como qualquer negócio. Mas eu também tenho isso. A minha equipe é toda remunerada. A minha equipe, no dia lá 23, que o YouTube paga geralmente dia 22, 23 vai pingar neles o ano inteiro. Agora 22 de dezembro eles estão de férias, não tem problema nenhum. Eles trabalharam 2 semanas de dezembro, vai pingar para eles. Mas dia 22 de janeiro não vai estar acontecendo nada ainda, vai pingar para eles. Dia 24 já começa o campeonato. É tu transformar. A gente olhar queria, como um negócio mesmo. E outra, eu queria trabalhar num lugar que eu me sentisse confortável. Eu preciso entender que eu quero as pessoas que trabalham comigo se sintam confortável. Porque em função das minhas correrias todas, eu faço sempre do estúdio. Quem é que foi lá para o Huachipato, lá chovendo, literalmente chuva de gelo? Foi o meu narrador e o meu repórter, o Picão e o Charlie Veloso. Como é que eu não vou tratar esses caras minimamente bem dentro daquilo que eles estão fazendo? Então, eu tenho uma equipe, sabe? Que pode acontecer. Daqui a pouco a Rádio Gaúcha veio contratar o fulano. O que eu vou dizer? Irmão, tem certeza que é o melhor para ti? É o que tu quer? Eu vou torcer pelo cara, velho. O cara pode abrir o canal dele. Mas, claro! Por que só eu quero que seja bom para mim? Gente feliz não enche saco. Pode ver que é sempre o chato. Por exemplo, quem é que critica hoje caça-clique? O cara que não tem hype. Se ele tivesse hype, ele ia entender. Nos anos 60, o forte do jornal no Brasil, tu saía na banca de jornal e, cara, tu ia comprar a manchete que mais te chamasse a atenção. Era um caça-clique. Hoje, tu vai ter que... O que tu vai clicar em qual vídeo? O que vai te chamar a atenção. Eu não estou dizendo aqui, não estou pregando, o cara vai inventar a notícia. Agora, se o cara tiver habilidade para procurar notícia, tem uma boa manchete, tem uma boa thumb, isso faz parte do negócio. O YouTube é áudio, é visual. Tá? Então, mas é que a galera não entende. A galera vê o YouTube só como ganhar dinheiro. Cara, se fosse assim, tava todo mundo bem. Ele demora, inclusive, para que ele possa engrenar e que ele possa te remunerar. Atalho, né? Mas para nada tem atalho, cara. É o processo. A vida de vocês teve um processo.
Vocês não abriram a empresa. Ah, não, vamos abrir uma empresa. Tá, mas e aí, cara, como é que tu paga as taxas? Ah, vai ser assim. Tá, e se não der errado? E se der certo, como é que tu faz? E falando em ganhar dinheiro, Bagé, como é que tu monetiza hoje? Quais são os produtos que tu tem? Ali tem o Ads, né? Que vocês... o AdSense. Tem patrocínio? Cara, tem patrocínio. É que tudo tá embutido, né? O Superchat, por exemplo, funciona muito. Por quê? Porque eu faço live todo dia, praticamente, né? Porque eu faço de segunda a sexta, e eu não estou nem considerando Debate Raiz, porque o Debate Raiz, obviamente, é no canal do Debate Raiz, né? Não é no meu canal. Mas eu participo de um player que tem 50 mil telas, às vezes, praticamente todo dia. E com cada um com a sua força. JB, Meneghetti, eu, Diogo, sim, uma união o Baldasso, de o Tiger, o Dável. É uma união de audiência, então também replica. Como eu faço live todo dia, e o que é o grande lance do Superchat, né? Tu tá falando... Pô, antigamente, cara, o meu pai, por exemplo, tinha um lado hater. Ele ligava o rádio lá para ouvir o sala de redação. Daqui a pouco, sei lá, o Kenny Braga dizia algo que ele não concordava. Ele ia chutar o Kenny Braga. O Santana dizia alguma coisa que ele concordava. Gremista achava o Santana genial. Então já era o hater. A diferença é que ele não tinha como mandar um superchat. Ele não tinha como dizer o que ele dizia pro Kenny Braga pelo Instagram. Hoje os caras dizem para mim. Então tem vários comentários que eu não vejo. Aí se o cara é muito ofensivo, se o cara, vou te matar, não vai matar nada. Aí o que tu faz? Cara, eu bloqueio ainda muita gente, porque os caras é muito ofensivo assim. Mas do contrário, às vezes deixa, porque se tu olhar no direct, às vezes no pós-jogo, segura uma hora ali para dar uma olhada, eu vejo que o cara, vários casos, e homens, mulheres, vários casos, o cara assim, ô Bagé, cara, tô pra ver um cara mais nojento do que tu, assim. Aí tu roda a mão um pouquinho assim, pô, meu, tu foi genial nessa frase. Tá, eu sou genial ou nojento? Entendeu? Então o que tu faz? Cara, não é que tu não vai dar bola, porque o hater é a minoria. E isso é uma outra coisa que a gente tem na nossa cabeça. Tu põe lá uma postagem, tem 1000 curtidas, tá? Cara, tem 800 pessoas que fizeram bons comentários. Tem 4 que te ofenderam. Tu vai lá e dá atenção sempre pros 4. Porra, cara, dá atenção pros 800 que foram lá, disseram que é legal, que te conhece, pô, que bom. Tem gente que é feliz com o que tu conquista. E tem um cara que não. E é um direito do cara, mas tu não precisa dar luz pra ele. Porque se tu olhar o cara lá, é igual o cara. Eu não considero que eu tenho inimigos, tá? Pelo menos que eu saiba, não. Tem pessoas que eu não quero conviver na minha casa. É diferente. Não tem inimigo. Agora, se tu pegar... Tem pessoas que comemoram quando tu te dá bem. E tem aquelas pessoas que nunca estão felizes. Isso é da pessoa, cara. Tu não vai mudar. Tu não vai convencer um cara que ele tem que concordar contigo. E se o cara vai lá, aí nós vamos falar de uma outra questão técnica, que é engajamento. Até o cara que vai te criticar lá tá te ajudando. Claro. Porque ele tá movimentando aquilo que tu produziu. E a crítica é do jogo, cara. Eu gosto da resenha. Tem alguns momentos que eu vou ali, se eu tô com tempo, eu vou pra resenha com o cara. Embate. Não, resenha mesmo, sabe? Agora aquele cara que já chega, não, porque não sei o quê, porque a tua mãe, brother, não tem como tu falar, né? Se bem que até o presidente do Grêmio fez isso esses dias. Se passou, né? Tá louco. E, mas, Bagé, como é que tu enxerga assim, cara? Hoje teu canal tem uma... mas eu só não respondi no final. Então, tu tem os superchats, que funciona muito nas lives, né? Tanto na live de manhã quanto no jogo. E aí, como tu tem números fortes, marcas te procuram também para anunciar. Então, a jornada esportiva é como se fosse uma jornada de rádio, em que vai ter ali... A diferença é que ele é visual. A Globo tá fazendo isso no sistema YouTube, se vocês olharem. Entra o Lzinho comercial, o L que a gente chama ali do determinado patrocinador. É quase uma transmissão de YouTube. É que os canais vão se adaptando e o formato, as pessoas vão acostumadas a esse formato. Bom, tu pega hoje, tu assina o Premiere, tu olha no Prime, lá daqui a pouco tem o jogo normal e a transmissão do Charla Podcast lá. Cara, o Charla é o exemplo disso. O Cazé faz alguns jogos também já em plataformas. Cara, a coisa caminha cada vez para ficar um bolo só. Cara, e aí tem gente que gosta de consumir de um jeito, tem gente que gosta de outro e vai ter pros dois. Teve um dia durante a Copa do Mundo, pô, cara, a RBS faz a Copa do Mundo, a RBS paga milhões, assim, porque é muito caro, né? O direito de ir pra lá e tal. E aí se tu botar hotel, imagina, no Catar. Bom, no Catar não existe hotel... É só 4 estrelas pra cima, não tem posada e tal. Não tem camping. Airbnb, baratinho, né? Só coisa cara. Pô, tem alimentação, então tem um custo de milhões ali. E aí um dia eu tava vendo um jogo com uma determinada pessoa e aí entrou o Diego Defante. Lembra? Que é aquela brincadeira que ele faz com o Richard. E a rolinha, não sei o quê. Aí tá ele com aquela bermuda jeans, que é a marca do Defante e tal. E beleza, nem todo mundo é obrigado a conhecer o Defante. Mas, cara... Aí teve uma crítica assim, não sei o que. Aí eu falei assim, cara, olha só.
A RBS pagou esse direito. E o Pedro Ernesto Denardim, que eu amo, tá narrando lá na cabine. A, sei lá, uma diferença de uns 7, 8 andares. O Diego Defante está pisando na grama, brincando com a intimidade com camisa 9 da seleção, a ponto de tocar no corpo do cara. E tu viu que ele tá com o microfone da FIFA. Ele não tá por acaso ali. Tem algo a mais pra gente analisar. Peraí, por que esse cara tá aqui? Claro, porque o que a FIFA fez? Ao invés da FIFA, num primeiro momento, para não perder o digital, e ao invés de, vamos estruturar o digital. Pô, tu imagina o que é estruturar o digital para todos os continentes. É um custo e acho que não tinha nem tempo para isso. Cara, peraí. Quem são os caras bons aí da Oceania? É o fulano, Beltrano, traz isso para cá. Quem é o cara? Não, tem o Cazé, que tem esse repórter aqui. Só, a gente vai te dar uma posição aqui, tu vai ficar na beira do campo aqui. Não tem pagamento para ti, mas também tu não precisa pagar. E tu pode explorar isso comercialmente. Cara, é isso. Então, às vezes é a crítica pela crítica. Mas o que esse fulano faz? Tá, mas peraí. Cara, nós que somos imprensa. Cara, para te entrar no estádio de Copa do Mundo, se tu não tiver o ingresso, ou se tu não tiver o teu credencial, tu não entra. Tu pode ser o mais pica das picas. Se o Galvão Bueno chegar sem a credencial, ele não vai entrar. Ele vai entrar com a credencial. Então, se tu vê um repórter na beira do campo, conversando diretamente com o jogador, antes do jogador sair do campo, tu tem que ver primeiro assim, por que ele está ali? Então, é isso que muita gente deixou de entender. O meu próprio caso, cara, em sã consciência, daria para dizer em alguns momentos, e eu sei que outros já tinham feito isso, o próprio Duda Garbi tinha feito esse caminho, de tu sair de uma sala de redação da RBS para montar o teu próprio negócio. Tu abre mão do PPR, tu abre mão do que é 13º, 14º. Tu abre mão de tudo, cara. Dia 5, se tudo desse errado, entrava o dinheiro na tua conta. Agora não, cara. Para mim entrar, tem que entrar. Vai entrar dia 5, dia 10, dia 15, de acordo com os meus clientes. Mas tem que fazer os vídeos, tem que fazer programa, tem que fazer jornada. Então, num outro momento, eu ia dizer assim, cara, que nem muitos me chamaram. Eu ouvi de um familiar meu, cara, todo mundo tá querendo entrar na RBS, todo jornalista quer entrar lá e tu quer sair. Eu disse, cara, calma, eu sei o que eu tô fazendo, depois tu vai me dar razão. Mas eu sei que isso não vai funcionar com todo mundo e muita gente não vai fazer isso, que é difícil. Não é fácil tu ir na RH da RBS, o cara te pergunta 500 vezes. Tu tem certeza que tu quer sair? Tá, responde aí então esse questionário. Sabe, tu tem quase, por favor, eu quero ir embora, porque é difícil sair de lá. RBS é bom de trabalhar. Contribui também para a exposição no teu canal. Muito. E até o movimento de... Eu acho que quando tu foi para lá, eu até achei... Eu entendi, mas eu ao contrário desse, eu achava que, acho que tem muito mais caminho aqui no digital para ganhar dinheiro. Mas aquilo ali te dá um outro tamanho também, né? Eu costumo dizer que eu entrei... Ficou quanto tempo? 2 anos? 2 anos e meio. Eu costumo dizer que eu entrei saindo. Tu ganha imagem e credibilidade também. Por isso que eu digo que eu entrei já pensando em sair. Eu sou extremamente grato. Volta e meia, às vezes o Pedro Sirotes, que a gente está falando ali sobre Grêmio e tal. O Nelson sempre foi o nosso cara que me tratou super bem. O Thiago Cerqueira que me contratou. Enfim, continuo falando com o Pedro, Guerrinha. Cara, eu posso dizer que eu trabalhei com esses caras. Sabe? Eu posso dizer, se pegar os principais narradores, por exemplo, do Rio Grande do Sul, Haroldo, eu trabalhei com esses caras. Sabe? Com exceção do Pedro Carneiro Pereira, que já, infelizmente já tinha falecido. O Ranzolin, que já estava fora do rádio. O Marco Antônio Pereira eu contratei pro meu canal. Os últimos gols do Marco Antônio Pereira, ele narrou no meu microfone. Isso é um orgulho do caramba. Graças a um processo que eu construí. Então, quando eu entrei lá, aí entra de novo a estratégia. Eu entrei lá para capitalizar isso. Eu sabia que eu ia voltar. Só que eu entrei lá com uma promessa de que, ao longo do percurso, eles liberariam o meu canal. E isso não aconteceu. E por que aconteceu agora? Muita gente pergunta, por que aconteceu lá com o César, com o Vaguinho, não sei o quê? Também pela minha saída. Porque na última reunião que eu tenho, dizendo assim, que eu tinha pedido demissão em dezembro para janeiro, eu ainda fico mais 6 meses com a promessa de que ia acontecer. Senão eu teria saído já em janeiro, eu saio só em julho. Aí quando chega julho, no começo do julho, eu entro na sala com o Thiago Cerqueira, que foi um cara que sempre me tratou super bem, e eu disse, Thiago, eu preciso que tu me diga quantos dias tu ainda precisa que eu fique, porque eu tô indo embora. Não, mas como assim? Porque agora vai liberar os caras. E aí eu disse a frase, cara, agora eu não quero mais. E não era com desleixo, é porque daí eu já tinha montado toda a minha estrutura para poder chegar e virei o foco. E, cara, só falei disso nos últimos 30 segundos no ar. Tanto que eu saio do ar, a primeira ligação do meu telefone é do Nelson Sirotes, que agradecendo pela maneira gentil que eu saí. Os caras, não poderia ser diferente. Vocês me trataram super bem aqui. Eu não ia entrar lá, tipo, vou jogar os últimos 3 dias aqui. Não, fiz o programa como se eu tivesse normal.
E aí, faltando 30 segundos para terminar, o Pedro, pô, Bagé, vamos falar pro pessoal, infelizmente tu tá indo embora. Aí eu falei, cara, tô indo para um projeto. Aí o Potter, que ainda forçou, disse, tá, mas e qual é o projeto? Disse, cara, vou retomar o meu canal do YouTube. E aí, com a minha saída, teve isso. Não, meu, tu já pode usar o teu canal a partir de segunda. Mas aí eu não poderia comercializar. Tinha ainda uns empecilhos, né? Aí, como eu já estava voltado, eu disse, não, cara, eu vou sair, já tá tudo... E aí que eu saio. Mas o meu pensamento era naquela questão de estratégia, de ficar um tempo lá para capitalizar. Tem muita gente que diz que não faz diferença. Para mim fez. Para mim fez. Sabe? De tu chegar num lugar... Cara, de tu estar, às vezes, sei lá, perto de um governador do estado, de um empresário, dono de algo muito grande, que tu não teria acesso, e o cara chegar, apertar tua mão e dizer assim, pô, esse dia eu tava rindo muito com o que tu falou, mas discorda daquilo que tu disse, sabe? O cara cria intimidade contigo. E pro cara que só consome RBS, e eu enfrentei muito isso, tinha gente que não me conhecia. Pô, cheguei lá já com 18 anos de carreira. O Pedro me mostrava vários recados, chegou assim, pô, de onde é que tu tirou esse Bagé aí? Até que eu gosto. Outro disse assim, pô, onde é que saiu esse cara aí? Cara chato pra caramba. Mas os caras não me conheciam. Sim. Alguns, né? Não tô dizendo que é geral, mas todos que... Porque tem cara que só acompanha a RBS. Assim como tem cara que hoje só consome YouTube, só consome internet, nem não, conhece. Não vê mais não TV sabe aberta. Quem é o comentarista. Cara, eu não vejo TV mais em casa, né? Não tem, mas e isso nem. A gente já é tu velho. vai direto, tu vai para um streaming, cara, tu vai pra... Porque exato. tu tem, cara. Ainda mais com filho, né? Tu vai direto na fonte, não vai ficar esperando pra consumir e tal. Cara, quer saber do Grêmio, vai lá, o Bagé quer. E tu pode escolher. Tu escolhe exatamente o que tu quer e o pedaço que tu quer ver, cara. É completamente diferente. E aí, seguinte, se os veículos não se adaptarem a isso, eu acho que, cara, é um caminho sem volta. Não adianta tu brigar, não adianta o cara olhar lá e ficar bravo com o Defante, porque tá na beira do campo, cara. Mas acho que vai. Mudou, cara, eu acho que vai adaptar. Só que eu acho já tá muito, né? que eles demoraram a entender. Sabe por que isso? Porque em 2015, cara, eu não lembro quando é que o WhatsApp entra, acho que é 2016, né? Não, acho em 2015, a gente começa a fazer na Rádio Grenal live no Facebook. Imagina. Nem bombava o YouTube. Ali, a Grenal explodiu, porque os caras começaram a ver, a ouvir e ver. E aí começa a interatividade. Ali começa um giro muito grande. Quando chega o WhatsApp, não lembro se 2015 ou 2016, a gente começa a botar os áudios direto no ar. Na confiança dos caras. Então tinha um horário que era o Vidarte que levava das 7 da manhã até as 9 da manhã. Eu chegava às 9 da manhã para levar até as 11. Pô, cara, uma audiência monstra, assim, monstra. E ali a gente tinha esse contato, como é que funcionava. E eu lembro que o Baldasso, quando sai e vai fazer live no Facebook, e eu dizia assim, tu tem que ir pro YouTube, tu já tem tamanho para isso. Ele, não, YouTube é para esses globais. No Rio Grande do Sul demorou, né? Quem leva a gente, tanto que o meu canal do YouTube, ele é de 2014. Tu imagina se eu soubesse monetizar desde aquela época. Aí o João Batista Filho coloca na nossa cabeça. Esse foi um dos primeiros a fazer. Não, de acreditar de monetizar, o que eu conheço primeiro é ele. O João Batista Filho chega, eu posso falar o valor agora porque ele já falou isso. O João Batista chega um dia e disse assim, eu disse, na boa assim, já que tu fica falando e gravando esses vídeos aí, quanto é que tu ganha nisso aí? Ele disse, o mês forte agora, mês passado, eu ganhei 30 mil. Pô, nós nos olhamos. Tu te apavorou. Pô, eu tinha 3 de salário bruto. Bruto, velho. João Batista chegou na Guaíba pra fazer entrevista com o pai dele, pra falar com o REC lá. Cara, então aí eu disse, não, peraí. Aí tu vai pra estratégia de novo. Tanto que na pandemia é quando eu potencializo o meu canal. Porque daí tava todo mundo ali querendo ver alguma coisa, os próprios artistas grandes, os caras faziam live, lembra? Pra arrecadar dinheiro, doação e tal. E eu começo a fazer live, né? E fui colaborar com as famílias, no caso a minha família. Né? E deu muito certo na pandemia. Mas, assim, a diferença do YouTube que eu fazia antes da RBS para o YouTube que eu faço, quando eu volto e eu vejo que tava todo mundo estruturado, poxa, ela é grande demais, cara. De eu conseguir para tudo. Eu tenho uma equipe, eu tenho assim, 6 pessoas que trabalham diretamente comigo no microfone, mas eu tenho X pessoas fora. É o cara do design, identidade visual, a gente tem uma identidade gestão visual. Gestão de tráfego. Cara, tudo, que era uma coisa que eu também não conhecia. A primeira vez que me falou foi o Duda Garbi. Aí depois eu chamei vocês para conversar. Então tem tudo isso, sabe? De tu entendendo como é que tu consegue otimizar o teu negócio. É uma empresa, cara. Mas aí é em cima desse investimento, de tu entender o que é a receita e o que daquela receita tu vai ter de despesa, mas tu vai ter também de investimento. Porque parte dessa receita precisa voltar para o negócio. Para ele crescer. Para ele crescer, porque senão ele não se torna sustentável. E é isso que a maioria da galera não entende. Sabe? Então tu vê assim, muito cara dando aula e tudo, tu fica, o cara tá dizendo não tem nada a ver. Porque na prática, a gente tem, por exemplo, lá uma agência de viagens,
Cris das Passagens, que é um cara que resolve qualquer problema para mim. Cris, fulano vinha vindo, os caras perderam o voo lá, eu preciso resolver, eu preciso botar ele no próximo avião. Mas isso tem custo. Tá, tem um cara altamente competente. Mas olha a estrutura, eu vi os caras fazendo isso na Rádio Gaúcha, de ter uma agência para cuidar daquelas pessoas. Outra, o meu repórter está fora. Ele tem deslocamento, ele tem aeroporto, ele tem almoço e janta, ele tem hotel. Cara, isso tudo é custo. Então, realmente, é por isso que a grande maioria, eu não estou fazendo uma crítica para a galera, cada um sabe onde aperta o sapato. Por que poucos microfones viajam? Porque é caro. Só que ele te dá um outro... Aí é tu acreditar no teu negócio. Cara, eu vou trabalhar, eu vou manter isso processo, aqui. Cara, vai começar e ele é um processo. Live, ele bota uma então, luz assim, boa, uma câmera em vários momentos, tem 3 microfones viajando com o Grêmio. O da Rádio Gaúcha, o do canal do Bagé e o do canal da Rádio Mortal, que é do César Fábio, que é outro que trabalhou com a gente lá na Guaíba. Sim. Então, é tu entender, tu entender os processos. O Fabris hoje, junto com o Conrad, eles têm X funcionários lá dentro trabalhando, produzindo conteúdo o tempo inteiro. Então, é um negócio, cara, não é uma brincadeira. Hoje, na minha casa, como o estúdio tá dentro da minha casa, cara, eu vou ali pro meu estúdio, fecho, ligo o ar-condicionado, ligo as luzes, eu posso abrir live qualquer hora. Mas olha o processo que teve para que isso fosse feito, para que eu tivesse uma internet, para que eu pudesse botar tudo, para que tivesse uma acústica legal, um microfone bom. Isso tudo é custo. Só que aí, se tu entender que é só uma despesa, aí tu diz, não, cara, tem um microfone de 10 e um microfone de 50. Cara, mas não deve ser por nada que um é mais caro que o outro. Deve ser uma qualidade, algo que vai mudar ali. Cara, se tiver que começar com 10, começa. O que eu estou dizendo é assim, quando tu puder investir no teu negócio, investe, porque é ele que vai retornar. Mas é o seguinte, isso tudo agrega, é importante e faz toda a diferença. Mas se tu não tem conteúdo, não tem talento, cara, tu pode ter a luz, o microfone, pode ter tudo do bom e do melhor. Cara, mas se tu não sabe fazer, se tu não tem carisma, se tu não tem entendimento do processo, cara, não vai virar. Eu não vou citar nomes, tá? Mas a gente tem nomes de pessoas muito conhecidas que quando foram pro cara na câmera, não funcionou. Aí, quando agregaram ele a um processo, ele funcionou. Então, não é tão simples, cara. Não é, cara. Não é tão simples. Então, esse processo da minha saída da RBS é porque eu já sabia como é que funcionava. Então, mesmo que eu tenha tido um impacto assim, eu achei que era 50. Ele sempre foi um curioso 80. Lá atrás, fez o primeiro movimento antes e tal. Eu sempre falei muito com câmera, então eu já estava acostumado com isso. Então, eu acredito que muitas pessoas não vão tomar espaço, porque, cara, vocês são empresários. A gente se torna empresário do teu próprio negócio, cara. E, cara, tu esquece férias. Eu sou feliz pra caramba, não tô reclamando aqui. Eu acho do caramba que eu consigo fazer. Mas, cara, é trabalhoso. Tu renova cliente, depois tem um período de discutir não sei o quê, vai entrar um cliente, daqui a pouco, por algum motivo, outro cliente repensou lá alguma estratégia e ele acaba saindo. Isso faz parte do negócio, cara. Entendeu? Os meus números continuam os mesmos, graças a Deus. Então, uma eventual troca de cliente não é porque perdeu qualidade ou alguma coisa. Não, é porque são processos naturais dentro de qualquer empresa. Só que não é tão simples fazer. Entendeu? Realmente, é mais fácil do que ficar com a enxada no chão. Mas não é tão simples. Tu tem que te preparar para isso, né? Tu tem que estar sempre bem, sabe? Tipo, eu acordo de manhã. Cara, antigamente, se eu quisesse, eu não precisava tomar banho, né? Agora tem que tomar, deixar gel no cabelo, que a qualquer momento eu posso precisar gravar. Mudou o treinador de não sei o quê, caiu o fulano de tal. Esse dia mudou a direção de futebol do Grêmio. Eu tava chegando de uma viagem a Guaporé. Tava aqui no viaduto da Conceição. Aí o cara me liga, confirmou, eu já tinha um nome, o cara disse, não, tem mais esse nome aqui. Eu disse, cara, como é que eu faço, né, meu? Aí, posto de gasolina, entrei no posto de gasolina, estacionei o carro, né? Jamais digitaria dirigindo, né? E aí postei no Twitter, olha a facilidade. Aí do Twitter já faz um corte, joga no Instagram, não sei o quê. Enquanto tá todo mundo repercutindo, dá tempo de eu chegar no estúdio e gravar o vídeo. Mas olha que doideira isso. Então, eu saio de casa, se vocês me convidaram, por exemplo, vamos fazer um churrasco lá em casa. O Bruno antigamente me convidava. Sim. Agora não tem mais dinheiro para comprar carne para te levar lá. Não, eu levo carne. Então vou te convidar. Aí, poxa, se eu chegar lá, cara, por mais que seja um dia tranquilo, eu vou estar com a minha mochila dentro do carro, com todo o meu equipamento. Aconteceu alguma coisa, não vou incomodar ninguém, cara. Eu desço no carro, já tenho a luz, não sei o que. Fica um pouco refém dos fatos. Assim, refém total. Eu olho o celular o tempo inteiro. Eu tô já sem olhar o celular aqui para não atrapalhar. Cara, vai ter dias também que mas tu controla a tua agenda, tu controla, né? Tu quer... Tudo. Então é ônus e bônus, cara. Teve um ano que a gente conseguiu ir para Porto de Galinhas, né? Na época a gente tinha uma netinha só, que é a Manu, hoje já tem a Bela. E aí o que eu fazia? Eu ficava até 2 da manhã para fazer pelo menos 2 vídeos.
Né? Pô, tinha 2 vídeos de assuntos atemporais, eu fazia aqueles 2 vídeos e programava. Um ia entrar 10 da manhã, o outro entrava tipo 2 da tarde. Porque dá o tempo de eu tomar cerveja, brincar com a Manu, sabe? Sim. Comer um churrasco, alguma coisa. E mesmo assim, cara, eu gosto de tirar um dia, nem que seja de um final de semana, quando eu tô na praia. Cara, hoje eu só quero tomar cerveja com meus brothers e tal. Mas pode ter certeza que já entrou um vídeo e provavelmente vai entrar no final da tarde. E eu conheço o meu limite. Eu não vou beber até me estragar, porque eu sei que no final do dia é um horário bom do meu canal para botar vídeos. Então vai ter algum assunto que eu vou colocar que vai dar uma repercussão legal. Ou seja, tudo isso é inclusive planejado. Até para te comer um churrasco. Então, querendo ou não, tu fica preso a isso. Mas esse é o teu trabalho. Então, é um trabalho, entendeu? E quem não conseguiu entender que é um trabalho, não vai dar certo. Mas às vezes os caras ficam, pô, eu não consigo engrenar. Cara, alguma coisa... Esse dia a gente falou pro Rafael Serra, que voltou há pouco pro YouTube. O Serra, sequência. Daqui a pouco o Serra começou. Bati os 3 mil. Bati os 4 mil. É consistência, Consistência, cara. É um algoritmo. É disciplina também. É um computador. Ele vai identificar. Nem que seja um por dia. Eu, quando comecei na parte feroz, eu usava 3. Eu botava um de manhã, eu botava um no meio da tarde e eu botava um na noite. Aí depois tu vai entendendo leitura de algoritmo. Aí eu já vi, pô, cara, o meu público não é o público no meio da tarde. É o público da manhã ou o público da noite. Então, mas tu vai indo. Hoje eu me dou o luxo de, às vezes, num domingo, por exemplo. Porra, domingo tinha um show de um cantor que eu gosto aqui em Porto Alegre. A gente arrumou um camarote lá, um camarada. Pô, vamos lá ver os caras. O Thiago Soares, né? Vamos lá ver o Thiago Soares. Bom. A gente fez uma vez um evento na Restinha que tinha o show dele com o Bom Gosto, lembra? Bom Gosto. E Isso, o Rodriguinho 2010, depois. eu acho. E o Rodriguinho depois. É. Aí, cara, aí ali eu me dei o luxo. Cara, no domingo eu folguei. Eu fiquei acompanhando tudo, mas não tinha nada de muito impacto. E aí, no final da noite, eu fui lá tomar cerveja com meus amigos. Mas o tempo inteiro focado nisso, porque no outro dia de manhã, 6 da manhã, tu já tá ativo de novo. E é bom, cara, a gente se acostuma com isso. Eu não tô nem reclamando. O cara é acostumado com rádio também, né? Que não tinha essa rotina. Mas, cara, trabalhava domingo, sábado, feriado. E sabe o que foi melhor para nós? A gente começou pelas rádios que tinham mais dificuldade. Eu acho que isso tem uma diferença muito grande. Eu comentei isso com o Serginho Boas. O Serginho ficou, 30 anos sendo repórter 01 da Gaúcha. Aí ele sai e vai pra Bandeirantes. Cara, ele sentiu uma diferença. Né? Claro. Quando eu saí da Guaíba para ir pra Grenal, a Grenal antiga, nossa, foi um baque. Eu cheguei em casa e falei pra minha mulher, cara, acho que não vai rolar. Porque era muito diferente. A gente implantou na Grenal as jornadas esportivas. Os caras, como é que a Grenal vai fazer um Grenal? E tu vai fazer um jogo todo mundo dentro do estúdio? Não, ali no Beira-Rio e na Arena, nós temos a obrigação de ir. Não existe diferente disso. E a gente começou a ir. Mas, então, tu imagina, tu sair de uma gaúcha que tem uma estrutura muito superior às outras para uma menor. Tu vai sentir. O nosso processo foi meio diferente. Né? O meu, por exemplo, eu começo Guaíba, Grenal, Bandeirantes, para depois chegar na gaúcha. Então, já foi uma coisa. Tu sair da embreagem pro carro automático, né? Que loucura. É menos difícil, né? O Bagé, quem é que vai treinar o Grêmio em 2025? Cara, eu tô achando que vai ser o Caixinha, cara. O português. Está tudo encaminhado para que seja o Pedro Caixinha. Aí tem que apresentar o cornetinho de ar-condicionado do Bagé. Os corneteiros, né? Os corneteiros. Mas eu acho que vai ser isso aí, cara. Acho que não tem muito mais o que fazer, cara. Se não fizer pior do que fez em 24, pra mim já tá bom. Cara, passou rápido, né? Pô, tinha que sair cedo, já bateu mais de hora de conversa. Eu só queria fazer uma última pergunta pro Bagé. Quem é que jogou mais, Arthur ou Machado, Bagé? Pra quem... Não fui eu, velho. Peraí, pra quem... então, ele tem esse áudio gravado até hoje. Tem. Isso aí, o Machado tá reserva do Vitória agora, né? Cara, eu tava a gente tava discutindo o jogador, né? De base. E tinha aparecido na época o Arthur, cara. E o Arthur jogando uma barbaridade. E, cara, eu adorava o Arthur. E a mãe do Arthur, a dona Lúcia, ela era ouvinte da Grenal, cara. Então ela mandava sempre pra gente lá o WhatsApp da Grenal. Ela mandava lá, não sei o quê. Que ela tinha uma loja de roupa, se não me engano, lá em Goiânia. E, pô, então a gente tinha um carinho especial pelo Arthur. E o menino jogava bola pra caramba. Tá, aí um dia eu tô conversando com um amigo meu, né? O cara manja de base pra caramba. E ele disse assim, acho que tu tá enganado. Eu disse, por quê? Tu tem que olhar o Machado. Se tu acha que o Arthur é bom, tu tem que olhar o Felipe Machado. E tu comprou o barulho. E eu guardei aquilo, pô. O cara conhece base pra caramba. Tá vendo mais que eu, tá lá no chat. Aí um dia, numa discussão lá, num grupo, né, que a gente tinha, eu saía do grupo porque eu brigava com ele. Ele bom, né? Aí... Não, e pô, era o grupo só dos guris da igreja, né? O grupo desviado ali. Os guris da catequese. Aí eu sei que virou e mexeu e eu mandei o áudio.
Que Arthur nada, cara. Bom mesmo é o Machado. Bom mesmo é o Machado. Aí ele guardou, não sei como, cara. Eu jamais conseguiria ter guardado isso. Acho que eu tenho, se eu procurar ali. Tem, já mandou esse tempo. Eu vou largar. Agora pra largar que eu já tô contando pra todo mundo. Tá louco. Até hoje, cara, nunca mais esqueço. Onde vai o Machado, eu lembro dessa história. Cara. Porra, Arthur foi Barcelona. Não. Juventus. Só marca boa. Ele caía pra baixo. Ai, foi embora do Barcelona. Pô, foi pra Juventus do Cristiano Ronaldo. Foi pro Bayern, Liverpool, Não, cara. Fiorentina. Acho que o time menor que ele jogou foi a Fiorentina. Não, tá louco, cara. Que loucura. Mas brigadão, Bagé. Gente, valeu. Valeu, rapaziada. Bom demais. Obrigadão. Quando faltar de novo algum outro convidado, vocês podem me chamar. Não, acho que fica atento aí. Quando eu fico com o celular na mão aí. Vamos marcar um futebolzinho, churrasco qualquer hora. Faz tempo que a gente não... Eu não jogo uma bola, eu só faço gol agora. Né? Mas não pode ficar bravo se levar caneta, né? Mas já não, tá... É igual o Carlos Alberto e o Arrascaeta, lembra? Que tirou uma guerra ficando na caneta. Valeu, gente. É isso aí. Muito obrigado pra todo mundo que ficou até o final aí. Voltaremos em breve. Valeu!